A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, Avivamento 24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que traz vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, número, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, Avivamento 24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, Avivamento 24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho, de 1 a 24, você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalhe, o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa, somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa em seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes de dar continuidade aqui a nossas orações, vamos estar apresentando uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, que diz assim na mensagem: prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Qualquer dúvida, só deixar a sua pergunta aí no privado, que nossa produção vai estar retornando um contato e tirando todas as suas dúvidas. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar
a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação e para você fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. A oração de número 5. Oração de número 5, que diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo. E chegue a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com a palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Saiu o rebanho de número 22 par e rebanho de número 21 ímpar. 22 par e 21 ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro dele. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Saiu o livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. 1 Reis com 22 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 1 do livro de 1 Reis, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. 1 Reis, capítulo 1. Vamos aqui, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 1 do livro de 1 Reis contém 53 versículos, que fala sobre a velhice de Davi. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhes os seus servos: Busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tome cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram
por todos os limites de Israel uma moça formosa e acharam a Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Joel, com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Joel, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Joel, capítulo 3, contém 21 versículos, que diz assim: os juízos de Deus para o povo. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. O Senhor faze descer ali os seus fortes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par, e 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, com apenas 8 capítulos. Vamos aqui, Cantares, o livro dos apaixonados. Vamos aqui. Capítulo 5 do livro de Cantares, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Capítulo 5 contém 16 versículos, que diz assim nos versículos 10, 11 e 12. O meu amado é claro e corado, ele é o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, posto em engaste. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vamos estarem aqui meditando no livro de Jeremias, com 52 capítulos. Livro de Jeremias, com 52 capítulos. Capítulo 31 do livro de Jeremias, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Jeremias, capítulo 31, contém 40 versículos, que diz assim: profecias de restauração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel, mesmo quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Provérbios, 31 capítulos, livro da sabedoria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Provérbios, capítulo 29 do livro de Provérbios, para os rebanhos de número 2
e rebanho de número 1 estarem meditando. Provérbios capítulo 29, que contém 27 versículos, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo padece. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei, com juízo, mantém a terra, mas o amigo de suborno a transtorna. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, com 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Romanos, com 16 capítulos. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam se alimentar mais e mais das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu Romanos, capítulo 14, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Capítulo 14 contém 23 versículos, que diz assim: não julgar o irmão. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para essa é imunda. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim na mensagem: muita atenção, se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos aqui dar continuidade nos nossos recados, que diz assim:
Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Diz assim na denúncia de número 103. Muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixarem de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus ou Cristo não há ministério de sacerdote e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter no mínimo 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que você conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois ele mesmo ofertava ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter atividades de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas ou viver elas, ou não perdê-las ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas. Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus Cristo e a ele ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixarem de ser necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. Mas lembrando que para você participar,
Basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. A oração de número 11. Oração de número 11 diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia, dos rebanhos, perdão. Vamos dar continuidade no sorteio dos rebanhos. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação, nem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par e 19, ímpar. Vamos estarem aqui meditando no livro de 2 Samuel com 24 capítulos. 2 Samuel com 24 capítulos. Vamos aqui no sorteio do livro de 2 Samuel, capítulo 10, para o rebanho de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Capítulo 10 contém 19 versículos que diz assim: vitórias de Davi sobre os amonitas e os sírios. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: e ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes, e saíram os filhos de Amon e o ordenaram a batalhar à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, com apenas 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Ruth. Glórias ao nosso Senhor Deus. No capítulo 4 do livro de Ruth, diz assim: que Boaz se casa com Ruth, que contém 22 versículos. Nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso, e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo. Se há as de redimir, redimia. Mas se não houver de redimir, declara-mo para o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar.
10 par e 9 ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, com 42 capítulos. Capítulo 40 do livro de Jó, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Jó, capítulo 40. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Jó, capítulo 40, diz assim: Jó se humilha perante Deus. Nos versículos 3, 4 e 5. Contém 24 versículos. Que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, que te responderia eu. A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18 par e 17 ímpar vão estarem aqui meditando no livro de Marcos, contém 16 capítulos. Livro de Marcos, com 16 capítulos. Marcos, capítulo 10, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Marcos, capítulo 10, contém 52 versículos, que diz assim, fala sobre o divórcio. Nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: E aproximando-se deles os fariseus, perguntaram-lhes, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhe, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14 par e 13 ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números, com 36 capítulos. Capítulo 9 do livro de Números, para os rebanhos de número 14 e rebanhos de número 13 estarem meditando. Números, capítulo 9, contém 23 versículos, que diz assim: a celebração da Páscoa no Sinai. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no 1º mês, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, e seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8 par e 7 ímpar. Vamos estarem aqui meditando no livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo, 6 capítulos. Contém, vamos aqui ao capítulo 3 do livro de 1 Timóteo, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Capítulo 3 contém 16 versículos, que diz assim, fala sobre bispos e diáconos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja, e o episcopato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à apresentação de mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando a denúncia de número 61, que diz assim:
As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então faça a sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. A oração de número 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na oração de número 15 diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo. E toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui. Livro de Deuteronômio contém 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Vamos aqui no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, que contém, glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Capítulo 5 de Deuteronômio contém 33 versículos, que diz assim, fala sobre a revisão da aliança para com o Senhor Deus. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. 2 Pedro capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Pedro capítulo 2 contém 22 versículos, que fala sobre falsos mestres e falsas doutrinas. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro.
Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de Efésios. Efésios, capítulo 5, contém 33 versículos que diz assim: como devemos andar na luz, nos versículos 2, 3 e 4. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus o Cristo. Saiu o livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, com 150 capítulos. Salmos, capítulo 137. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Salmos, capítulo 137. Que contém 9 versículos, que fala sobre o cântico dos cativos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois há aquele que nos levaram cativo, nos pediam uma canção, e aqueles que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João, com apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de 2 João, com um capítulo, que contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 6, 8 e 9. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Obadias, contém um capítulo. Obadias, com apenas um capítulo, que contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom. Nos versículos 4, 5 e 6. Se te elevares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como está destruído, não furtariam o que lhe bastasse. Se a ti viesse os vindimadores, não deixariam algumas uvas, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados seus tesouros escondidos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Que contém 15 versículos, que diz assim: fala sobre a vingança de Deus contra os seus inimigos. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: ele repreende o mar e faz esgotar os rios, desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, com 7 capítulos. Capítulo 6 do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 6,
contém 16 versículos, que diz assim, fala sobre acusações contra Israel. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, e que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ameis a fidelidade e andeis humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, é sábio temer o seu nome, ouve a vara a quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade, a medida escassa, que é detestável. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos. Vamos aqui no livro de Oséias, capítulo 14. Oséias, capítulo 14, glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim, exortações e bênçãos, contém 9 versículos, no versículo 1, 2 e 3. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, dize-lhes, tira toda a iniquidade, aceita o que é bom, e oferecemos como novilho e sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos já não tiremos, mas tu és o nosso Deus, porque por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos, que diz assim, regozijo pela salvação. Nos versículos 15, 16 e 17. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naqueles dias se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus o poderoso está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 12 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 12, 1 Coríntios contém 31 versículos, que diz assim, fala sobre os dons do Espírito Santo, nos versículos 5, 6 e 7. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado pelo Espírito Santo de verdade, que se faz presente aqui para poder te enviar um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas, porque somos apenas um instrumento, um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nos usar para poder te enviar um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Então escolha aí um número de 1 a 24 para você receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, enviado pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 13 do livro de Levítico.
capítulo 13 do livro de Levítico, contém 59 versículos, que diz assim: leis acerca do leproso. Nos versículos 2, 3 e 4. O homem, quando na pele da sua carne houver inchação ou pústula ou mancha branca que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, se o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Leis acerca do leproso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem. Para agora, o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Se você escolheu o número 23, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 1. Número 7, Joel, capítulo 3. Número 24, Cantares, capítulo 5. Número 12, Jeremias, capítulo 31. Número 6, Provérbios, capítulo 29. Número 18, Romanos, capítulo 14. Glórias ao nosso Senhor Deus. Número 8, 2 Samuel, capítulo 10. Número 9, Ruth, capítulo 4. Número 4, Jó, capítulo 40. Número 19, Marcos, capítulo 10. Número 20, Números, capítulo 9. Número 14, 1 Timóteo, capítulo 3. Número 2, Deuteronômio, capítulo 5. Número 17, 2 Pedro, capítulo 2. Número 11, Efésios, capítulo 5. Número 10, Salmos, capítulo 137. Número 21, 2 João, capítulo 1. Número 3, Obadias, capítulo 1. Número 1, Naum, capítulo 1. Número 16, Miqueias, capítulo 6. Número 5, Oséias, capítulo 14. Número 15, Sofonias, capítulo 3. Número 22, 1 Coríntios, capítulo 12. Número 13, Levítico, capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para nossas finalizações e nossos recados finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito, ser membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais
E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ AIG 1318 37300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra de mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na aba, que está aparecendo na tela, e vá na aba seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que nos orientou do começo ao fim dessa nossa live, e que trouxe cada um de vocês para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas vocês podem ter a certeza absoluta que estamos todos juntos, em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.